Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, do Comunicação Interna Sem Fronteiras, um podcast que a gente sempre está trazendo assuntos de comunicação, liderança, recursos humanos, inteligência artificial. Sempre trazendo a oportunidade de conversar, fazer, como eu sempre comento, né, reflexões, opiniões, muito mais do que verdades, é trazer algum conteúdo que possa ajudar, principalmente para o mundo corporativo. Vou ter o prazer hoje de conversar com o Jefferson Sestari, da Latam, mas antes disso eu queria trazer algumas informações importantes. A primeira, se você acompanha nosso trabalho, curte, comente aqui, né? Faça a sua pergunta, o seu comentário, dê o like, que para a gente é importante também, inclusive dando sugestões de novas pessoas, novos convidados, novos temas. Sempre é importante a gente estar sempre aprimorando. E nessa série de episódios, eu queria trazer aqui o agradecimento a três apoiadores que estão com a gente nesse episódio. Primeiro é a Digital Six. É uma empresa de tecnologia focada no desenvolvimento de soluções SaaS para empresas de diferentes portes. Isso é bem interessante, né? Conversando com eles. É um trabalho que justamente moderniza os processos operacionais. Então, você, principalmente, que tem aquela questão na sua empresa, tem que fazer as listas de presença, por exemplo, isso é legal lá na Latam. Lista de presença, tem que ficar controlando. Eles têm um sistema hoje que está ou conectado no celular e, melhor, no crachá da pessoa. Então, você faz um treinamento de brigada de incêndio, por exemplo, você coloca lá o crachá e automaticamente já dá no sistema, e esse sistema é abastecido na hora, com o RH, para quem estiver controlando. É bem legal. Então, eles desenvolveram esse sistema, né, essa plataforma de gestão, que evidencia a presença de treinamento, né, a presença nos treinamentos, principalmente os treinamentos presenciais. Principalmente em fábrica, operação. O volume é grande. Volume é grande, você tem que ter um controle, lista de presença, auditoria, sabe aquela coisa de auditoria? Sim. Então, acho que é bem legal. Então, é uma solução que usa a tecnologia NFC, né, dos crachás dos colaboradores. E o interessante, quando eu conversei com eles, é qualquer crachá, né? Hoje, todas as crachás basicamente têm essa tecnologia. Então, de uma forma que gera confiabilidade, segurança jurídica também. É verdade, é importante. Porque você sabe disso. Nas auditorias externas que a gente é auditado. Exatamente. Então, na maioria das empresas tem essa questão. Então, com isso, tem aqui as áreas de RH, áreas de segurança, meio ambiente, segurança do trabalho, é muito importante. Então, tem aqui o QR Code deles. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela parceria, para que vocês conheçam e recebam o material deles. Eu também queria agradecer o apoio da Rinode Central Mauá. Inclusive, o nosso convidado vai receber um kit. Então, chique aqui, né? Top. Então, se você... Perfumes e cosméticos, né, de alta qualidade, que conquistaram e conquistam o Brasil. A Rinode já está há bastante tempo no Brasil. Então, hoje, nossos convidados vão receber um kit. E se você quiser conhecer, comprar e até fazer um negócio, olha que interessante, você pode criar uma fonte de renda. Para quem tem interesse em aumentar a sua fonte de renda, você pode também procurar a Rinode Center de Mauá. Tem um QR Code que aparece aqui na tela. A Rinode Center Mauá, transformando vidas através do empreendedorismo. E nosso parceiro mais atual, uma empresa multinacional, a Human. Human é grande, né? Uma plataforma digital de gestão de pessoas que conecta toda a empresa em um único aplicativo. Então, essa coisa de você ter vários aplicativos, né? Comunicação é folha de pagamento é outro, benefícios é outro, às vezes um não conversa com o outro, aí o cara vai pedir férias é um outro. A Human é um grande aplicativo, uma plataforma global, né? Ela reúne comunicação interna, cultura organizacional, processos de RH, uma experiência de mobile, né? Só no seu mobile. Acessível para todos os colaboradores, principalmente o pessoal lá da Latam, que eventualmente precisa da operação, que está lá na pista, que está no voo, né? Que está em vários lugares separados. É uma boa dica para você. Você está bom vendedor, né? Estou ficando um bom vendedor, né? Top. E o objetivo é simples, né? Aproximar as empresas das pessoas, melhorar a experiência do colaborador e tornar a RH mais estratégico. Então, também tem aqui. Queria mostrar rapidamente, você vai ver aqui, acho que você vai se identificar. Dá uma olhada nesse vídeo da Human. Se eu te contar o que já tive que fazer para conseguir meu Home Elite, teve uma vez que eu peguei um balão de ar quente até a sede da empresa, abri um cofre com 6 combinações e escaneei cada folha com luz ultravioleta até encontrar meu nome, escrito com tinta invisível. Super normal. Para consultar a política de férias, tive que descer até o porão. Estava cheio de pastas empoeiradas e cada uma dizia uma coisa diferente. Um caos total. E sobre o plano de saúde, me disseram: Fala com o Eduardo.
O Eduardo pediu demissão faz 3 anos e foi morar no interior, mas eu encontrei ele, me emprestou o computador, consegui acessar o arquivo e aí começou uma contagem regressiva de autodestruição. Calma. Aqui a gente usa a Humand. Você baixa seu Rolerite direto pelo app, em segundos. Quer saber quantos dias de folga ainda tem? É só consultar na biblioteca de conhecimento. Tem uma dúvida? Pergunta pro Semi. Nada de viagens pro interior. As coisas não acontecem por sorte. Acontecem na Humand. Muito obrigado, nossos parceiros aí. Como o Jeff falou, estou virando comercial, né? Faz parte do nosso negócio. Muito bom. Eu queria agradecer Jefferson Sestari. Que bom. A gente já se conhece há bastante tempo, né? Obrigado por ter aceito a oportunidade. Imagina, obrigado eu. Jefferson, normalmente eu quero que você se apresente, mas eu sempre faço uma pergunta um pouco diferente no início. Uhum. Eu sei que você tem 2 filhas, né? Uma de 20. Uma de 19 e outra 20, de 9. de 9. Vai fazer 20 e 10. E queria te fazer uma pergunta. Hoje, quando a Sophie chega em casa, normalmente, né? Chega, papai, o que você faz? O que você entrega pro mundo, papai? Uhum. A maior pode perguntar isso também, mas pensando na Sophie que está descobrindo hoje, né? Quando você fala, papai, o que você entrega pro mundo? O que você faz hoje, papai? Essa pergunta vem mais do meu pai do que da Sophie, viu? É mesmo? Meu pai fala assim, me conta o que você faz. Você abre o computador e faz o quê? Até hoje? Reunião, mas você fala do quê? Então, para facilitar, né, a gente acaba dando respostas mais simples, né? Eu pago o salário, eu contrato a pessoa, eu treino ela para aquilo. Então, para aterrizar um pouco a pergunta, né? Mas eu acho que, de fundo, né, o papel da área de RH, claro, cada companhia tem seu DNA, tem sua forma de trabalho, tem sua cultura, né? Mas, além de tudo isso, né, de aterrizar e explicar os processos mais conhecidos e deixar mais claro na cabeça das pessoas, a gente acaba transformando a vida das pessoas, a gente acaba impactando muito, né, a vida das pessoas, né? Tem muito relato de pessoas que falam assim, pô, tudo que eu tenho eu devo a isso aqui, né? A companhia, ao meu trabalho. Então, se a gente olhar no fundo, a jornada que a pessoa atravessa ali com a gente numa empresa, ela leva ali a seriedade dessa empresa, né, a ética da empresa, a cultura dela, e a gente está por trás empurrando e ajudando a essa transformação da empresa, das pessoas e da sociedade em si. Muito legal. Na verdade, eu nem sabia da sua resposta, mas inclusive tem a ver muito com o nosso tema, que é cultura, né? Cultura internacional. Uhum. Mas antes disso, Jeff, só para quem eventualmente está acompanhando aqui o nosso podcast, só para dar não precisa entrar naquele currículo vitae, né? Nada disso. Mas, assim, você está na Latam, né? Na época, você estava na TAM, que hoje virou Latam, já há um bom tempo. Você vem de Londrina, só para dar aqui um contexto da sua carreira de RH. Você começa em RH? Eu comecei a trabalhar, Fábio, muito cedo, né? De 14 para 15 anos, numa indústria israelense agroquímica, nada a ver com aviação. Lá em Londrina, uma empresa nesse momento familiar, mas depois esse grupo israelense compra 2 companhias no Brasil, então já tem a primeira fusão na minha vida lá atrás, né? Mal sabia. Mas eu comecei lá como office boy, né? Não tinha toda essa tecnologia que hoje a área de finanças faz pagamento completamente online, né? Você tinha que ir no banco, né? Hoje nem existe mais. Muita gente que os mais jovens que assistir nem vai saber o que é um office boy. Mas ali, em certo momento do trabalho, eu fui convidado para ir para RH, mas também comecei lá apurando ponto, né? Então, coisas mais simples, fui crescendo e consegui chegar até a gerência de RH. E aí, em um determinado momento, fui convidado para vir para São Paulo. Eu estava em Londrina, né? Sou lá, Pé Vermelho, lá do Paraná. Aí sou convidado a vir para a TAM, nessa época, 2010, janeiro de 2010, vim para cá para assumir a área de folha de pagamento, que era um desafio bastante grande, né? A folha de pagamento da aviação é muito complexa,
né, principalmente em relação aos tripulantes, né, que tem uma legislação completamente diferente. E aí, pouquinho em pouquinho, passo a passo também, vou crescendo. No meio do caminho sou convidado aí para o Chile, né, depois do anúncio de LAN e TAN se juntarem. Fico 3 anos lá como diretor de remuneração global, né, remuneração e benefícios, e depois volto para assumir a área de RH aqui em 2018. Então são 15, 16 anos de jornada aí na Latam. Latam é uma empresa, mas a cada 3 anos... Uma nova empresa. É uma nova empresa, porque era TAM, depois o momento entre as duas companhias se conhecerem, entenderem como é o processo, e aí até hoje, né? Então, são vários momentos bastante diferentes nesses 16 anos. E é interessante porque eu venho da indústria automobilística e o pessoal até brinca, né, que a automobilística é uma cachaça, porque também é uma área muito apaixonante, né? Mas depois que vai trabalhar na aviação... É bem diferente, É, né? Bem diferente, é mais, assim, não é que é mais ou menos, mas é muito desafiador também. E aí acho que tem a ver até com o início da sua resposta, que tem muito a ver com a história da própria TAM, tem muito a ver com a história da própria aviação, que é uma cultura, né? É tanto um pouco parecido com o carro, né? Tanto o carro, o automóvel, quanto o avião, são coisas que estão muito no nosso imaginário, até afetivo, né? É verdade. É claro que a gente está falando do passageiro, do cliente, mas a gente está falando agora, no seu caso, da parte da operação, né? E, Jefferson, tem uma coisa que eu queria trazer aqui, talvez a TAM, das empresas que eu tenho mais proximidade que eu conheço, é uma das empresas assim, que de verdade a cultura ela praticada no dia a dia. E eu me lembro bem de projetos que nós fizemos, e provavelmente você faz até hoje, que a liderança na operação, né? Não é um discurso só de parede. Né? É isso mesmo, né? Claro, você não é RH, claro que existem várias áreas mais técnicas, jurídico, RH, compras, finanças, né? E tem, obviamente, as áreas que estão no cliente. Mas mesmo essas áreas, entre aspas, suporte, elas também estão muito na operação, né? É que tem que conhecer, né, Fábio? Então, eu dividiria, assim, a minha resposta, né? A liderança, ela é um ponto fundamental para esse tema de cultura que você está perguntando, né? A gente não tem olhos, braços, processos para chegar em 25 mil pessoas. Hoje no Brasil são 25 mil pessoas. 25 mil, mais de 60 aeroportos. Então, quem vai fazer isso no dia a dia realmente é o líder que está lá na ponta, né? Então, então, a primeira coisa que eu falo para todo mundo sim, você tem que falar muito de cultura, tem que estar na parede, tem que estar na comunicação, na linguagem, tem que estar nas suas atitudes para que as pessoas entendam e sigam aquilo, né? E principalmente você tem que treinar esse líder, né? Você tem que se preocupar com esse líder, porque é ele que lá no dia a dia vai fazer essa cultura chegar, fazer aquilo que você quer com os times, né? Claro que os níveis mais altos, eles também têm que abrir espaço na agenda para essas pessoas. Com tanto aeroporto, com tanta cidade, fica um pouco mais complexo você falar assim, vou visitar todos os 60 aeroportos. Não. Mas hoje, com tecnologia, você abre uma mesa online, as pessoas podem se conectar, você pode fazer uma comunicação mais frequente, você pode gravar, as pessoas podem entrar, você pode ter o Pergunte Aqui, que eu respondo daqui a pouco. Um próprio podcast interno ali. Várias ferramentas que a gente tem e faz, principalmente com as equipes operacionais. E as equipes de suporte, elas precisam entender do negócio para tomar suas decisões, para apoiar, né, cada uma na sua atividade, para poder apoiar essas áreas operacionais. Então, volta e meia, a turma tem que também conhecer, entender como é que funciona uma dinâmica de aeroportos, como é que funciona uma dinâmica da manutenção, o call center. Então, a gente tem área massiva, né, importante, a própria tripulação, que a tripulação não tem escritório, né, não tem uma mesa, não tem uma cadeira. Então, como que chega a comunicação para essas pessoas? Como é que você apoia o dia a dia dessas pessoas? Então, é super importante e isso está muito presente no nosso dia a dia. Porque, de novo, né, eu estou pensando aqui, outras empresas também têm isso, mas
essa relação com o negócio, né, com o passageiro, né, tá conectado, depende da área que você trabalha, né? Eu acho que isso é uma coisa assim, teoricamente, todas as empresas, teoricamente, deveriam ter esse olhar sempre para o cliente, a partir do cliente, eu me organizo internamente, Sim, né, sim, grosso modo. Uhum. Mas isso na prática não funciona assim. Mas na Latam, isso é muito forte, né? Não adianta você fazer um monte de processo aqui se o cliente lá, o passageiro, está sendo mal atendido, está tendo atraso, ou minimamente cuidar disso, né? Isso é uma coisa que você percebe que é um DNA da organização, né? É verdade. Eu diria para você que a gente tem, acho que várias grandes preocupações, né? A segurança, Claro. sustentabilidade, mas hoje a gente olha muito as nossas pessoas, é uma prioridade muito importante, e não é só discurso, né? A gente tem uma pesquisa de saúde organizacional que, ano a ano, a gente vem numa crescente, principalmente pós-pandemia, onde a gente realmente parou e começou efetivamente ter na agenda dos líderes um tema de pessoas, assim, dia a dia, toda semana a gente fala o que a gente precisa melhorar para cada público. A gente tem um programa que cuida disso, está na agenda do presidente da companhia, e isso a gente viu também refletido no cliente. Então, conforme eu vou trabalhando aqui, todos os indicadores de clientes também eles vão melhorando. Sim. Né? E aí você vê genuinamente as pessoas a cada dia mais preocupadas com o cliente, tentando solucionar. Quando está céu de brigadeiro, tá tudo bem, né? O grande problema na aviação, você sabe bem, é numa contingência, num momento mais difícil, onde fecha um aeroporto por clima, né, ou motivo que seja, que você tem que ir ali ter o cuidado de como que você trata o cliente. Então, por isso que a gente preza muito esse cuidado com as pessoas aqui, porque vai ter um momento onde a gente vai ter momentos mais difíceis de relação e ali os nossos funcionários vão ter essa conexão que você fala com o cliente, da preocupação, de como eu trato esse cliente, de como eu tento solucionar isso da melhor forma possível. Então, essa conexão realmente entre as nossas pessoas e o cliente, ela é muito forte. E aí me veio uma questão aqui, Jeff, que é o seguinte, né? Provavelmente, principalmente aí sim na sua área de RH, pessoal de recrutamento e seleção, a partir do momento que eu tenho esse direcional, principalmente uma contratação de um novo líder, é um skill que não tem conversa, né? Se ele pode ser um líder técnico em várias atividades, né? Mas se você não percebe que ele não tem esse viés para a relação pessoal, é mais difícil. Tudo bem, você tem treinamento, tem desenvolvimento, né? Mas eu acho que, não sei se, eu estou pensando aqui, né? Quando você falou, talvez um dos pontos chaves de uma contratação, principalmente de um líder hoje na Latam, é o skill de pessoas. Você fala, pô, Fábio, mas isso sempre teve. Mais ou menos, né? Então, eu acho que isso, em geral, na grande maioria das empresas, né, a parte técnica pesa muito, né? Eu vou dar um exemplo sem abrir a área, mas a gente, há 2 anos, começou, nesse processo que eu te falei de colocar na pauta semanalmente pessoas, igual eu coloco a operação, a pontualidade, né? Tem um tema de pessoas ali. E tinha uma área que realmente a gente precisava fazer um esforço maior para melhorar essa pontuação que tinha de saúde organizacional, né? E aí você era uma área que tinha uma divisão no Brasil, e você via 3 regionais avançando bem e uma com mais dificuldade. E aí, quando a gente se debruçou, essa com maior dificuldade era um cara muito bom tecnicamente, mas muito bom tecnicamente. Talvez o melhor entre eles. Mas com mais dificuldade no processo de pessoas. E a pessoa tomou a decisão, ela mesma, não foi nem a gente, tal. A gente começou um trabalho de ajuda e desenvolvimento, não só para essa liderança, mas que era um pouco mais alta, mas para baixo também. Ele tomou a decisão de sair por um tema pessoal. E só o movimento da gente buscar um dos líderes que tinha um NPS melhor, que a gente vinha acompanhando, o fato da gente plugar ele nessa cadeira subiu 10 pontos o indicador que a gente acompanhava. E aí a gente foi vendo que o fato
da abertura, da conversa, de falar de carreira, explodiu a nossa pesquisa. Então, indo ao ponto, só quis trazer esse exemplo, mas hoje em tripulação, por exemplo, tripulação de cabine, né? Porque a técnica, ela tem uma parte forte, a técnica, para todo mundo entender, são os comandantes e os copilotos, tá? A gente desenvolve a parte de comunicação. Hoje o comandante fala mais com os passageiros, mas a tripulação de cabine, há um tempo atrás, a gente trazia com a parte técnica e fazia o processo de desenvolvimento, que era muito forte, que você sabe. Hoje, continua essa parte de desenvolvimento, mas aqui eu já vou buscar pessoas que têm no DNA o contato com o cliente, sim, o carinho, a forma do olhar, a forma de se expressar, o cuidado. Então, esse viés de cuidado com o cliente, a gente já traz no processo seletivo. E assim para as outras áreas, conforme a gente vai mapeando. Então, pauta e hoje em dia a gente faz isso desde o processo seletivo. E para quem conhece um pouco mais o tempo aí, a Latam, né, que são 13 anos... Que eu estou? Não, de empresa oficial, 13 anos. Mas, obviamente, no Brasil, principalmente, ela começa contando o comandante Rolim, né, para quem tem um pouco mais de história. Esse viés do comportamento já era assim, claro que em outro momento, numa outra atividade, mas para quem eventualmente não sabe, mais novo, o tapete vermelho, que é justamente o passageiro entrar no avião, né, ter uma grande experiência, começa com o comandante Rolim. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso é um dos grandes valores da companhia, né, da TAM, hoje da Latam, dessa coisa do cuidar do cliente, né? Não é só uma viagem, né? Não é só o transporte de um lugar para o outro, né? Sim. É uma experiência, né? E quando você traz isso, talvez a questão é como é que a gente faz melhor essa experiência. Algumas questões estão ligadas à questão financeira, da compra da passagem, questão de malas, tipo de questão, mas tem uma questão do momento ali, que é interessante que você falou, né? Da tripulação que está ali, cada vez mais cuidar desse momento. E para muitos, até hoje, eu me lembro várias histórias da TAM, para algumas pessoas pode parecer estranho, mas tem gente que está viajando pela primeira vez, gente que está indo para momentos que não gostaria de estar viajando, né, para ir para, de repente, para um velório, para perder alguém querido, para ir para um casamento, enfim. Cada história é uma história, né? É verdade. Tanto que o nosso propósito fala de elevar cada jornada sempre. Cada jornada sempre? Elevar cada jornada. Elevar. Né? Então, a gente tem esse propósito de trazer uma experiência diferente para o nosso passageiro, né? Eu acho que isso vem do DNA realmente lá de trás, da época do Rolim. A gente não trabalhou, Sim. Você sabe disso. E a própria LAN também tem muito forte o cuidado com o cliente. Então, a Latam hoje tem isso presente, realmente, da preocupação muito presente com o cliente, né? Desde o momento em que ele pensa em comprar uma passagem até o momento que ele pega a mala dele e vai embora, né? Então, isso vem da história das duas empresas, né? Duas empresas de sucesso, cada um separada, e juntas agora, como Latam, ela segue, né? O cliente é o centro aí para a gente tomar as decisões que a gente precisa tomar. Ô, Jeff, você comentou no início que você começa lá em Londrina, né? Vem para a TAM, e aí você ficou 3 anos no Chile. O Jeff é pessoa física, assim, qual foi, né, você tem experiência, sua filha nasceu lá, né? Isso, minha filha mais jovem nasceu lá. Nasceu no Chile. Mas assim, quando você olha para trás, o Jeff é pessoa física, não é nem o executivo. Não é nem o executivo da Latam. O que mudou assim, ou mudou alguma coisa? Qual foi o seu grande aprendizado como pessoa física nesses 3 anos de Latam? Cara, muda muita coisa. No Chile, no caso, né? Primeiro você foi uma experiência muito boa, de verdade, dos dois lados, né, do pessoal e no profissional. E respondendo a tua pergunta do lado pessoal, ela tem um crescimento muito grande, porque ali era eu e a minha família. A gente não tinha rede de apoio, né? Rede de apoio, né? Então, você tem que construir uma nova rede, né?
Então, nesses 3 anos, aprender um idioma, porque você acha que você fala espanhol, mas você chega lá, os 3 primeiros meses você não entende nada, tem momentos em que a pessoa fala com você e o chileno fala numa velocidade mais rápida, usa muita gíria, então em alguns momentos você se perde, né? Então começa desde o idioma ao clima, né? O Chile quando é frio, né? Neve. E o dia a dia mesmo familiar, né? Chegou lá eu e minha esposa, aí depois a gente teve a Sophie, e essa rotina de você não ter realmente no domingo o almoço com os avós, né? Com os pais, com os tios, ou realmente com os amigos mais próximos, né? Que tá no teu dia a dia, ir numa padaria, adoro ir numa padaria de manhã, então ir numa padaria de manhã, não tem padaria lá no Chile. Né? Não tem? Não tem. Tem as cafeterias como o Starbucks, né? Mas padaria mesmo, não tem. Então, tem coisas do dia a dia que realmente te faz sentir muita saudade do teu país. Por outro lado, você também tem as coisas boas daquele país, né? Você vai aprendendo ter relações com outras pessoas. A gente fez amigos de outros países, italiano, argentinos, né? Muita gente fala assim, argentino por causa do futebol, né? Tem a relação do futebol. De dia a dia, de churrasco, de jantar, os argentinos são muito gente boas. Os chilenos mesmo, você entende um pouco a cultura, o dia a dia, né, que não é tão distante, né, a gente tá 3 horas e meia, um país do outro, de avião, mas tem suas diferenças, né. Então, eu acho que a forma que a gente viveu lá, de estar mais junto entre família, a relação de buscar novos amigos, como é que você constrói amizades diferentes, a rotina de ter uma filha em outro país, e um país que, de certa forma, abraçou a gente. Eu tenho um carinho muito grande com o Chile, tem uma relação eterna, né, porque a Sophie é chilena brasileira. Tem jeito. Volta e meia eu volto para lá, porque a gente tem reuniões lá, então é um lugar que me traz boas lembranças, um carinho enorme. Você até torce pro Chile na Copa, não foi pra Copa, né? Não foi, mas eu continuo brasileiro, né, sendo brasileiro, mas a Sophie, principalmente na hora que o Chile tá jogando, Chile-Brasil, você sabe que ela até fala... Tem uma puxadinha pro Chile. Será que não dá para torcer pro Chile? Eu falo, calma. Deixa ela, mas o Chile, o Chile, infelizmente, o futebol deu uma caída boa, né? Deu uma caída boa, né? Então, já teve épocas mas a gente tem essa relação de muito carinho, de muita proximidade com eles. Muito bom. E como você falou, né? Acho que até como pessoa, né? Você tem um novo olhar, né? Você fica mais plural, né? Você começa a entender novas culturas, novos olhares. Acho que sempre é bom essa experiência. Né? Eu acho que se todo mundo pudesse, né? Eu sei que é difícil, mas estar num outro país... aprender a cultura, aprender a história, né? Lá eu fui visitar os museus do Chile. Isso. Quando eu fui assistir, a gente gosta de futebol, né? Eu fui assistir Brasil e Argentina no Estádio Nacional do Chile. Ainda eles preservam atrás do gol, onde os prisioneiros políticos na época da ditadura ficavam, né? Então respirar um pouco da história, das coisas que tem o país, né? Conhecer a neve, né? Que a gente não tem aqui, então são coisas que leva para a vida, né? Você me leva para uma questão que eu acho muito interessante. Eu tive a oportunidade de conversar aqui com o Sérgio Mônaco, que você conhece bem. Claro. E ele traz uma reflexão, e você viveu isso, né? Que aí vou fazer essa analogia com o trabalho nosso, que é a questão do turista e do peregrino. Tem um Baumer, que é um escritor alemão, ele fala muito sobre isso, né? Nas relações que nós temos hoje, a relação de turista e a relação de peregrino. O turista é aquele que vai passear, vai tirar uma foto dos melhores lugares, vai nos restaurantes, está de passagem, né? E eventualmente ele não está empregado na cultura daquele local. O peregrino não. O peregrino é aquela pessoa que, por uma questão de carreira, de trabalho, enfim, de vida, ele vai conhecer como você foi. Você não vai só num estádio de futebol, você vai entender a cultura, entender a questão dos presos políticos, entender como é que funciona o restaurante, talvez até restaurantes que não são tão badalados, né?
Você entendeu? Por que eu estou trazendo isso, Jefferson? Porque, e o Sérgio fala isso, e acho que tem a ver com o nosso tema também, o que as empresas normalmente fazem, elas lidam os funcionários de uma maneira muito de turista. Uhum. Então, só tem informação superficial, eu não envolvo tanto, e eu espero deles respostas de peregrinos. Uhum. Percebe que há um Sim. desencontro? Uhum. Porque eu não consigo ter uma visão de peregrino se eu não estou vivenciando, se eu não estou minimamente trazendo um pouco para a nossa área de RH, de comunicação, envolvendo os colaboradores. Uhum. Se eu chego num lugar, só falo o que você tem que fazer, você nem sabe o que você tem que fazer, é um turista. E aí esse turista hoje figurado, que é o colaborador, ele vai embora da empresa porque ele não cria vínculos, né? Entende aonde o ponto? E talvez esse seja um grande desafio nosso de comunicação e de RH, né? Como é que a gente... e aí tem a ver com... Gostei do que você falou dos rituais, aí, desse cuidado com as pessoas, da comunicação, porque é isso. Talvez a única forma que eu consigo trazer peregrinos na minha organização é quando eu envolvo eles. E pode parecer tão óbvio, mas às vezes não é, né? Eu acredito muito aí, Fábio, que, e pela experiência que a gente teve, principalmente pós-pandemia, eu vou voltar nesse programa que eu falo da agenda diária ali dos diretores, né? É um programa que chama Conectar, que a ideia era realmente conectar a pessoa à companhia, né? Como eu faço essa conexão cada vez mais próxima, né? E ela tem alguns pilares, uma delas é liderança, outra é comunicação, o ambiente de trabalho que essa pessoa tá, como é que eu soluciono os perrengues do dia a dia, mas a comunicação e a liderança. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente criou um guarda-chuva de comunicação dentro da empresa, que começa lá em cima com o presidente, né? Ele tem o que a gente chama de Latam News, religiosamente, uma vez por mês, as pessoas mandam vídeos e mandam perguntas, e o combinado com ele foi, vai ter um programa, você topa, você vai responder perguntas, só que eu não vou dar só pergunta moleza para você. Não vai ser só aquela pergunta assim, como que você vê a empresa daqui 5 anos, o plano estratégico? Não. O salário não tá bom aqui, me diz o que vocês estão fazendo aí. Aqui tá faltando tal coisa, como é que a gente soluciona essa coisa e tal. E foi o sucesso do programa, né? Se a gente tivesse colocado perguntas mais simples ou mais superficiais, a audiência ia cair, não ia conectar. Então, começa desde cima. Depois, a camada de diretores também tem toda semana uma comunicação, eles com os times. Para mim é fácil, você conhece como funciona ali. Eu, amanhã, inclusive, tenho, junto todo o RH, e ali eu falo o que está acontecendo, o que vai acontecer durante a semana. Mas, de novo, o que faz a diferença, isso aqui são pontos importantes, mas o que faz a diferença é realmente lá no dia a dia, essa comunicação dessa liderança direta, porque quem está solucionando o problema, quem está vendo um passageiro mais estressado, quem está resolvendo um problema técnico embaixo do avião, como os mecânicos, ou uma tripulação em um voo, é o chefe que está ali com eles ali no dia a dia, entendeu? Então, preparar essa liderança para esse dia a dia, essa comunicação clara, não ter respostas superficiais, ter o respeito. E ter respeito não é dizer sempre sim para o funcionário, mas às vezes tem que falar não, mas um não com qualidade, né? A gente brinca, né? Sim. Um não, e explicar o porquê daquele não, né? Então, esse trabalho de comunicação, de desenvolvimento da liderança, ela é fundamental para isso que você acabou de me perguntar. Então, eu acredito muito, e é isso que fez a diferença nesses últimos 4 anos, depois que a gente sai da pandemia. A gente sai da pandemia num momento bastante difícil. Pela primeira vez, a gente não teve um voo, né, lá na pandemia, né, um sábado sem voo, imagina. Loucura, né? A gente tem 800 voos diários, e num sábado, nenhum voo. A gente teve que desligar muita gente. Então, quando a gente sai da pandemia, realmente a gente sai com muito desafio, né? Sair de uma recuperação judicial, começar a recontratar as pessoas, reconectar as pessoas com a companhia, e isso fez uma grande diferença, e está fazendo uma grande diferença, porque o programa continua e a gente acredita muito no caminho que a gente está seguindo. Inclusive combina justamente com esse comentário que eu fiz anterior, né? Porque
de verdade você traz o cara como peregrino, né? Porque ele entende, porque o que você falou, não é toda hora dar resposta positiva, pode ser que não. Agora, respeitando ele, respeitando. Eu acho que esse entendimento, e provavelmente, eu acho que esse exercício de vocês, em algum momento, escuta as pessoas. Não, eu vou te falar, Fábio, o tema do não, porque eu lembrei de uma passagem importante aqui. Na época da pandemia, a gente falou muita coisa dura, mas verdadeira. Toda semana, eu acho que a gente chegou até a gravar 2 vídeos por semana, porque a ideia era atualizar todos os funcionários do que estava acontecendo na pandemia. A gente não sabia, Sim. a gente sabia que ia durar. Então, diferente de outras empresas, falou, não, vai ser rápido. A gente falava, não, isso vai ser longo, a recuperação vai ser difícil, e a gente vai tentar segurar o máximo possível até o momento em que a gente tomou a decisão de fazer os desligamentos. Então, durante a pandemia, a gente deu muita notícia verdadeira, mas dura. E que naquele momento, muita gente não entendeu. Só que nada como girar o mundo, né? Você lembra de um desenho que eu fazia, Sim, do mundo girava? Hoje, a maioria das pessoas que estavam naquele momento fala assim, eu tô aqui porque eu acredito muito em vocês. Porque naquele momento difícil, que a gente não queria aceitar, vocês falaram a verdade. Então, acho que isso eu trago muito, porque as coisas que a gente foi conquistando, a gente não tem problema de reconhecer os erros que a gente tem. E esse programa Conectar, ele fala assim, o que tá com problema aí, Fabio? Poxa, aquele hotel ali, o tripulante fala, aquele hotel não dá. Então, a gente vai atrás, troca o hotel e depois comunica. É um ciclo para acertar isso. Então, desculpa, acabei trazendo o não ou a parte dura da comunicação, que ela pode ser dura ou difícil em um determinado momento da história ou daquele período que você está vivendo. Mas em algum momento você vai colher a parte boa dela. E eu falo isso porque hoje a grande maioria dos nossos funcionários, né, falam, ó, eu estava lá, eu lembro que vocês falaram as coisas, a maioria não quis aceitar, foi um momento difícil, mas hoje a gente entende e acredita muito no que vocês falam. Então, acho que esse processo de comunicação clara, transparente, verdadeira, trazendo as coisas boas, as coisas que realmente a gente precisa ajustar, cria também uma cultura de conexão entre os peregrinos da companhia. E é interessante, Jefferson, porque uma coisa que eu percebo hoje, ainda em muitas empresas, que você está trazendo é bem interessante para pontuar, a gente não tem conversas maduras nas organizações, no modo geral. É que é difícil, né? Conversas assertivas, né? É difícil, mas é necessário. A questão eu não preciso ser mal educado, eu posso respeitar, mas dizer, não, tal processo, por exemplo, pegando esse exemplo figurado, a gente não vai conseguir trocar o hotel agora. Uhum. Por isso. Mas é igual feedback, Fábio. Todo mundo fala assim, eu gosto de dar feedback. Eu adoro receber feedback. A gente adora receber feedback e feedback bom, né? Quando é bom, né? Duro é quando você tem que sentar na frente e falar né, alguma coisa de pontos que a pessoa precisa melhorar ou momentos difíceis. E a mesma coisa as conversas difíceis que você tá trazendo de dia a dia, né? Explicar, fazer com que as pessoas entendam, ou minimamente explicar, porque o entendimento pode ser que a pessoa receba aquela informação e fala, tá bom, mas não concordo, não acho que é assim que deveria ser resolvido. Mas em algum momento, aquilo que você fez vai virar um processo de reflexão para a pessoa e a pessoa vai entender por que foi feito aquilo. Entendeu? Quando a gente falou no início dessa questão da operação, né, de estar na operação, esse exemplo que você deu do hotel, por exemplo, é um deles, e você só consegue realmente entender se você que eu digo, a equipe, o líder, ou quem está lá, pegando esse exemplo figurado, e até o hotel para ver se o hotel não funciona. Sim. Vocês têm uma questão até hoje, acho que melhorou um pouco, eu me lembro bem disso, mas talvez ainda é muito desafiador, a pessoa que trabalha na rampa lá, que a gente fala, né? O cara que literalmente carrega a mala. Imagino que vai se melhorando a questão de ergonomia, mas é um desafio, não é um trabalho necessariamente tranquilo. Uhum. O cara que está no check-in,
Porque você tá, ao mesmo tempo que você está tratando cliente, você está tratando com gente que está em diversas expectativas, né, de tempo, de hora, porque ele vai casar, ele vai para uma reunião, ele vai para o trabalho. Então, ao mesmo tempo, se você não tem essa operação muito clara, se você não vive isso, é muito fácil. Você falar assim, não, mas por que você estava no computador, no check-in, não atendeu bem o cliente? Só que você tem um monte de coisa acontecendo. Não estou defendendo, tá? Mas você tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. O cara que tá, eu me lembro bem disso, né? O cara que tá na rampa é um trabalho desafiador. Mas por isso, Fábio, que é importante ter na agenda, desde o diretor até o último nível de liderança, o tema de pessoas, de comunicação e de ambiente laboral. Eu vou trazer um exemplo disso que você tá trazendo. Não vou abrir o aeroporto, mas um aeroporto bastante importante do nosso país, tá bom? Existe uma área dentro do aeroporto que a gente administra e a responsabilidade de banheiro é nossa, tá? Mas eu estou falando da área de escritório de suporte. Tá. Quem tá lá, não é o cliente, quem né? tá lá... Não, aquele banheiro do cliente, quando você vai no aeroporto, é a concessionária. Sim, mas tem uns... E lá dentro, Sim. que as pessoas acabam não vendo muito como funciona a operação, também é a concessionária. Tem vários banheiros e tal. E a reclamação era dos banheiros, isso eu estou falando há alguns anos atrás, tá, dos banheiros desse aeroporto. Fui eu e o diretor de manutenção, Peronte, não lembro não sei se você conheceu ele. A gente foi, eu e ele. Fomos lá, pegamos o crachá, existe uma burocracia para entrar na parte que a gente chama a parte ar, né? Não é assim, vou lá e visito, então tem uma certa... tem um processo bastante rigoroso, corretamente. E a gente foi conhecer todos os banheiros. Impraticável. Impraticável. Só que aí a gente trouxe a concessionária e falou, ó, não dá. E a gente faz visitas recorrentes, porque você tem que estar em cima. É isso aí. Porque se você não estiver em cima, se não colocar foco no negócio, o banheiro vai voltar. Eu estou dando exemplo do banheiro, Não, perfeito. mas para as outras coisas o hotel que você comentou. O hotel para o tripulante, o banheiro para os mecânicos, o pessoal da rampa que está lá, ferramentas, né? Se você deixa em casa, se você deixa uma luz queimada e não troca ela, daqui a pouco quebra outra, queima outra e aquilo vai ficando. É a mesma coisa no trabalho. Apareceu um tema, vai lá e arruma. Para não ficar... Porque senão essas pessoas acabam se desconectando porque o trabalho é duro. Sim. O trabalho da rampa é duro, o trabalho do mecânico é duro, o trabalho do tripulante é duro, todo mundo tem suas dificuldades. Como é que eu faço com que essa pessoa realmente a todo tempo esteja conectado comigo? Eu tenho que cuidar dela. E como que eu cuido dela? Volta de novo o líder tem que estar com o olho ali falando assim, ó, isso aí. Preciso melhorar isso aqui, porque senão essa pessoa aqui não abre mão e não se conecta com a gente de novo. Até porque, Jeff, vamos ser bem sinceros, esse programa Conecta que você falou, estou visualizando aqui, fantástico, é tudo que cria. Mas se eu não cuido da coisa básica, o cara fala, isso daqui não funciona nada para mim porque você não está cuidando do banheiro. É que no conectar, tudo isso está dentro. Não, eu tô dizendo assim. Isso, é que se você o mínimo não tá, não É adianta eu falar de desenvolvimento de liderança, não, de comunicação. o que a gente quer daqui a 5 anos e tal. Isso não tem dúvida. Então, mas é claro que também não pode parar só no básico, é um processo que vai se alimentando. Sim. Mas é isso que é legal. E aí até, infelizmente nosso tempo tá curto aqui, mas acho que uma coisa importante acho que você falou várias vezes, eu queria destacar principalmente para esse líder que eventualmente trabalha na Latam, quer trabalhar na Latam, enfim... É um skill forte de pessoas. É uma necessidade. E tá tudo bem se eu não gosto de pessoas, tá? Não, lógico, você tem... Tá tudo, eu digo, eu não tô falando da empresa, tô falando do mercado. Em geral, não é Tem só... gente que fala assim, eu gosto... Tem gente que não gosta de trabalhar com pessoas e tá tudo bem. Mas o ponto Jefferson, eu gostaria de trabalhar na Latam, gostaria de ser um líder na Latam, qualquer área, qualquer momento. Qual é o principal skill que eu preciso ter, fora o técnico? Difícil, né? Não, mas eu acho que tem que ter essa genuíno, essa paixão, né? Você sabe que o mercado da aviação ele realmente é apaixonante, né? Sim. Então essa cabeça voltado para pessoas, seja ela os teus pares, não necessariamente líder, sim, mas se você for líder,
o teu liderado, você tem que saber gerenciar pessoas, ou mesmo a linha de frente, você tem que gostar de gente, porque você vai tratar com pessoas o tempo inteiro, a gente é uma empresa de serviço. Então, a relação, ela é todo dia, toda hora, todo segundo, todo momento, 24 horas por dia. Isso aí. Cada área vai buscar ter a sua pitada de características, né? Mas eu diria para você que a relação com as pessoas, seja ela com teus pares, com teu chefe, com teu time e com o cliente, ela tem que existir. Porque numa empresa do tamanho da nossa, que respira pessoas, não dá para falar assim, vou contratar alguém que não tenha isso. É primordial. E de novo, né? Vocês têm programas para desenvolver, treinar, capacitar, aprimorar. Tem. Né? Mas por que eu estou trazendo esse tema aqui, pessoal? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar na Latam, e acho que a questão do relacionamento, todas as empresas têm isso. Todas as empresas. Só que tem empresas que você entrega um produto físico, né? Você entrega um carro na montadora. Na Latam você entrega um sonho, uma viagem. Né? Você não entrega um produto físico, não é uma passagem que você compra. De novo, muita gente viaja por uma necessidade, para ir para uma reunião, mas acho que a grande maioria ainda pelo menos para aqueles minutos, para aquelas horas. É um sonho de estar num avião, de estar fazendo uma viagem. É um momento especial. E tem outra coisa, né? Sem contar que tem uma outra coisa, né? O nosso colega Cláudio Costa dizia assim, né? Não sei se acho que a frase dele, se ele copiou de alguém, mas ele dizia assim: tem 2 tipos de pessoas que viajam. Quem tem medo de viajar de avião e as que mentem. Ele falava isso. Que tem isso também, né? Tem todo um desafio para algumas pessoas ainda o desafio de estar tem o mito, né? As preocupações. Hoje já tem muita gente falando, dando dicas sobre como é a aviação para eliminar esse medo, né? Mas óbvio, mas a primeira vez. Mas o que eu quero dizer assim, é que além de tudo, existe essa. Você tem um desafio de um momento da sua experiência, não é a minha mesma que a sua, né? Verdade, eu estou em cenários diferentes. Verdade. Então tudo isso acho que eu diria, só contribui para um cuidado maior. Mas isso é minimizado, acho que por vários pontos, né? Desde o momento que você chega lá, e aí volta, né? No aeroporto, tem o contato com o nosso time, né? De sorriso, do tratamento, na hora que entra no avião, e o nosso time de comissários também, o speech do piloto, que também te tranquiliza, né? No momento mais difícil, se está numa turbulência ou não. Hoje, a área de operações que cuida dos pilotos tem essa liberdade de falar, porque realmente, na hora que você tá voando e quem nunca voou ou voa pouco, né? Escuta um barulho, claro, ou balança o avião, já olha pro lado, né? E quando o piloto vem e traz informações e te tranquiliza, te traz uma experiência bastante diferente. Mas é isso, acho que no DNA das pessoas tem que ter esse tema da relação, do cuidado com o cliente, do cuidado com o time, com as relações com as pessoas. E aí, claro, sem deixar de lado as entregas que a gente... Porque senão todo mundo acha, então é só relação. Não é só relação. Né? A gente tem os nossos objetivos, os nossos entregáveis ali. Todo mundo trabalha com metas, né, também. Mas essa parte comportamental, ela é super importante. E aí, Jefferson, para terminar aqui também uma coisa que me veio na cabeça, que é exatamente a área que você lidera hoje, né? Que é recursos humanos, gestão de pessoas. Como é que você chama hoje lá? Recursos humanos. Recursos humanos. Porque tudo isso é bonito, bacana, mas eu preciso instrumentalizar isso, né? Que você acabou de falar, eu preciso dar resultado para isso. Claro. Né? Então o recursos humanos, a área que você lidera hoje, tem quantos funcionários? No Brasil, 135. Então, tem 130 pessoas pagando folha de pagamento, relações trabalhistas, segurança, saúde, enfim, um monte de coisa.
também tem esse desafio, né? Como é que organiza essa área para suportar no sentido de apoiar os líderes das outras organizações. Treinamento está contigo também? Também. Então, assim, tudo isso também é desafiador enquanto líder de uma área tão grande e tão importante, né? Porque, teoricamente, tudo que a gente está falando, eu tenho um provedor aqui, ou minimamente alguém que está fazendo uma curadoria disso, né? Eu acho que o bacana na evolução da área de RH na Latam como experiência, as áreas se apoiam muito na gente, né? Então, a nossa área se sente parte de cada conquista de cada área. Não é a gente que está ali... Não é uma área de suporte, é uma área de negócio. Mas a gente tem gente dentro de cada área. Quando alguma área pensa em fazer alguma coisa, não sai fazendo, né? Envolve a gente, aconselhamento, passa a mão no telefone, o que você acha? Então, a empresa evoluiu muito e isso para a gente é motivo de orgulho, né? De confiança, de saber que pode contar com a gente em qualquer processo, seja ele de reformulação de algo, ou um processo mais difícil de tomada de decisão, de reconstrução da área, o que seja, né? Hoje a gente está passando por um processo muito grande de crescimento dentro da companhia, né? O volume de contratação de treinamento é gigantesco. Então, eu vejo ali no dia a dia as áreas juntas, né? A área de seleção junto com a área de tripulante, trabalhando junto ali, né? A área de seleção junto com a área de aeroportos. Então, de mãos dadas, realmente, buscando um melhor processo, buscando as melhores pessoas. Né? Então não é aquele negócio assim, ó, faz aí, me manda aqui que eu contrato, né? Aquilo que tinha no passado e tal. Então acho que hoje, quando eu olho a área de RH dentro da Latam, acho que o orgulho que me gera é isso. A gente já tem a nossa marca em todos os cantos, né? Em todas as áreas e fazer parte desse dia a dia de todos os times, né? Todo mundo realmente para e fala, deixa eu me aconselhar aqui, deixa eu pedir apoio e que assim o resultado sai melhor. Muito bom. Ficarei aqui horas contigo, mas a gente tem uma agenda de trabalho sempre bom falar contigo. Tenho um prazer de ter esse contato já há bastante tempo. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado, pessoal. Eu queria agradecer novamente a Hillman por esse apoio que está dando para a gente nesse episódio, nessa série de episódios, a Rinode Center Mauá e a Digital Six. Inclusive, de novo, né, esses temas de tecnologia, temas da questão da plataforma e também do perfuminho, né? Claro. Usar um perfuminho aqui sempre é bom, né? Sempre tá bem cheirosinho. Então, acompanha aqui a gente, curta, comenta, dê sugestões de novos temas. A gente tem uma série de vários entrevistados, várias histórias legais. Então, é um prazer, novamente. Obrigado, Fábio. Prazer meu. E até a próxima. Uma boa semana para todos.